Bom dia, irmãos, graça e paz. Que a bênção do Senhor Deus, uma vez mais, alcance a tua vida, alcance o teu coração, alcance a tua casa. Que bom que uma vez mais podemos estar aqui nessa manhã reunidos em o nome do Senhor, para glorificar a Ele. Eu quero te convidar agora a fechar os olhos, colocar, mas abrir o coração, abrir a sua alma, o seu espírito, e orar a Ele. Mas comece agradecendo. Entre pelas portas dele, como o salmista nos ensinou. Entrai pelas portas dele com louvor, com ações de graça, com gratidão. A gratidão sempre vai abrir a porta. E gratidão, ela nunca prescreve. Ser, diante de tudo, agradecidos. Agradecer a Ele pela semana que passou e agradecer a Ele por essa semana que se inicia hoje, domingo, primeiro dia. Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos em Teu nome. Queremos Te agradecer de todo o nosso coração, porque este é o dia em que nos fez o Senhor, e nós cremos que tudo já está preparado, nós cremos que tudo já está provisionado, que tudo o Senhor tem o controle, que tudo o Senhor tem em suas mãos. Nós queremos render glória, honra, louvor ao Teu nome, ó Altíssimo, pois o Teu nome, ó Altíssimo, é tremendo. Te agradecemos por esse domingo, pela bênção de podermos estar reunidos como parte do Teu corpo, como parte da Tua igreja, como parte da família, como parte do povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Louvado, engrandecido e adorado seja o Teu nome. Que a Tua bênção esteja sobre esta reunião, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um que aqui está. Que o Senhor receba as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado em cada ato desta reunião, que em tudo o Senhor tenha primazia, que em tudo o Senhor tenha preeminência. Queremos armar tenda para o Senhor em meio ao louvor, em meio à adoração. Que a Tua presença não se limite nos nossos discursos, nem apenas nas letras das nossas canções, mas que a Tua presença seja real e manifesta nesse lugar. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 103. Salmos de número 103, aonde o salmista ele vai estimular, animar, exortar a sua própria alma a adorar a Deus, a bendizer ao Senhor independente das circunstâncias. E nesses salmos ele vai trazer na memória 5 benefícios de Deus, 5 bênçãos que eu e você temos acesso, que eu e você recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez hoje as circunstâncias podem ser ao contrário em relação à sua adoração, mas traga na sua memória aquilo que te dá esperança. E o salmista faz exatamente isso. Ele exorta, anima a sua própria alma a adorar a Deus. E ele escreve dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Amém, irmãos? Amém. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, que te coroa de misericórdia e compaixão, quem enche a tua vida de bênçãos, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, meu irmão? Adorar e louvor a Deus e adorar a Deus é uma resposta aos seus benefícios. Eu quero te convidar agora a adorar a Deus em forma de canções.
Por isso, se você o desejar, fique de pé. Nós vamos adorar a Deus, dando a Ele todo o louvor, toda a glória, cantando e exaltando ao Senhor. Chama.
exaltamos, Senhor. Aleluia. Digno do nosso louvor. Ele é digno do nosso louvor, amém, querido? Levante suas mãos e exalte. Proclame o nome de Jesus nesse lugar. Aleluia. Tu estás acima de poderes. Tu estás acima de príncipes e reis. Pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Tu estás acima do que se ouviu. Tu estás acima de tudo que se viu, das riquezas e todos os tesouros. O teu reino já chegou a nós. Foi a cruz que Jesus sofreu, e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Tu estás acima de poderes. Tu estás acima de príncipes e reis. Pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa. Tu estás acima de tudo que se viu, e das riquezas e todos os tesouros. O teu reino já chegou a nós. Foi na cruz que Jesus sofreu, e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Foi na cruz que Jesus sofreu, e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Aplauda aquele cujo amor é incondicional. Aleluia. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe como um culto que seja agradável ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor se digne em
estar aqui conosco nessa manhã. E aqueles que vão assistir ou cultuar à noite através dessa gravação, também sejam tocados pela tua presença, que é quem faz toda a diferença. Glorifica o teu nome na vida do meu irmão e da minha irmã. Nós oramos abençoando a cada um e pedindo que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente as pessoas que estão aí à sua volta na medida da sua possibilidade e fé, né? Se você tem fé de dar um soquinho, tem. Se você já passou e avançou dessa fase, fique à vontade. Pode sentar-se. Nós vamos adorar a Deus com os dízimos e ofertas nessa manhã. Alguém pode dizer graças a Deus por isso? Então você está aí, provavelmente, se não pegou o envelope, está sentado em cima dele. Se você precisar usar uma das máquinas de cartão, eu não sei se elas já estão disponibilizadas, está ali a Nalva, a Sidneia, e vão ver quem vai pegar outra máquina para ajudar. Se você precisar de uma das máquinas, é só levantar as mãos, que esses irmãos vão chegar aí perto de você, em nome de Jesus. Eu quero apenas, enquanto os irmãos estão fazendo esse momento, lembrar aos queridos das nossas reuniões. Segunda-feira, às 8h, Face Grupo para os adolescentes. Estimule seus filhos adolescentes, ou adolescentes que você conheça, estimule para que estejam aqui. É sempre um ambiente saudável, abençoado e importante. Na terça-feira, às 9h, nossa torre de oração, 9h, torre de oração, venha orar, venha buscar a Deus. Quarta-feira, às 8h, quartas de refrigério, uma palavra de Deus para motivar-nos, para encorajar-nos na caminhada cristã. Quinta-feira, às 8h, consagração, dirigida pelas mulheres, mas para todas as pessoas que desejam. Sexta-feira, 8h, reunião de oração dos homens. Então, tem oração para quem gostar e para até quem não gostar de orar, tem reunião de oração. E aí, pastor, eu não posso vir, então nenhuma, então eu não vou orar. Ora também, ora em casa, porque a recomendação bíblica é que você ore sem cessar. Então, encontra jeito de orar. Amém? Mesmo que você não possa vir nessas reuniões. Encontre alternativas na sua agenda para um tempo de oração. É tempo de clamarmos a Deus, é tempo de oração, meus irmãos. Nunca foi tão necessária a oração no contexto da vida cristã como nos nossos dias. Estamos cercados por circunstâncias adversas, mas precisamos estar debaixo de oração. E lembrando que os nossos cultos continuam sendo às 9h, domingo, e às 10h45. Agradecendo a sua presença hoje aqui e aos irmãos, saudando aqueles que estão na internet também. Tem um anúncio que eu preciso fazer aqui agora. Eu vou ter que achá-lo aqui. Então, só um instantinho para mim aqui, por favor, pela minha incompetência. Que é sobre o Ministério de Famílias. Vou ver se eu... Não, esse aqui não está aqui. Sim, deve estar aqui no meu arquivo. Muito bem. O Ministério de Famílias da nossa igreja, em parceria com o MMI, que visa restaurar os pilares familiares, inicia hoje as inscrições para os cursos Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, para os casais que já realizaram o curso de Casados para Sempre, e o AN, o curso para noivos.
retorno das atividades está previsto, em princípio, para março de 2022. A gente já quer antecipar as inscrições. Pré-inscrições serão feitas, em princípio, se você deseja, tem aqui uns números, mas não vai adiantar passar aqui, na secretaria da igreja, você procure, que lá a Sidneia vai levantar os dados com a pastora Eliane e com os líderes do ministério. Então, cursos para noivos, você conhece gente que precisa, curso Casados para Sempre, para quem não participou de ainda nenhuma dessas classes, e curso Paz para Toda a Vida, para quem já fez o curso Casados para Sempre. A prévia de liberação para essas reuniões a partir de março, mas talvez existem pessoas se capacitando nos cursos para liderança nesse período. Então, se você deseja participar de um desses cursos, procure a secretaria e lá você vai encontrar maiores detalhes, maiores informações, por favor. Levante seu envelope. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ofertar, de trazer dízimos à tua casa. O dízimo fala da nossa aliança contigo, as ofertas falam da nossa confiança e da nossa semeadura no teu reino. Ó Deus, abençoa os meus irmãos e irmãs, nos limites deles, nas incapacidades, mas, Senhor, traz uma abundante colheita sobre a vida de cada um. Senhor, dá criatividade, dá iniciativa, para que aqueles que dependem dos seus próprios negócios possam alavancar seus negócios de tal maneira que o seu nome seja glorificado na vida deles. Aqueles que são empregados, Senhor, dá a eles sabedoria para administrar esse tempo tão difícil e os abençoa para que floresçam mesmo no deserto. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Se você vai trazer dízimos, você vai colocar no gasofilácio à minha direita. Se você vai trazer ofertas, no gasofilácio à minha esquerda, sem, por favor, aglomerar. Tudo bem, meu marido? Amém. Nós vamos receber a palavra de Deus. Quantos têm fome da palavra de Deus aqui nessa manhã? Estão com muita fome, mas fome para comer assim, 2 pratos cheios de feijoada. Aleluia. É da palavra, irmão, calma. Já sentiu o cheiro do porco, né? Assim, já falou em feijoada, o pessoal já viu aquelas partes saborosas boiando no feijão. Aleluia. Que maravilha, né? Como se pode comer uma coisa tão saborosa. É uma beleza. Nós estamos recebendo com muita alegria, eu não quero tomar tempo com as minhas brincadeiras, o pastor Mateus Soares. Ele é da região ali de Cabo Frio, ele vai se apresentar melhor, ele é das Assembleias de Deus, é um pregador, tem estado aí viajando pelo Brasil pregando, e a gente firmou essa nossa comunhão e essa relação a partir desse tempo de pandemia, através das redes sociais. A gente foi se conhecendo, ele muito generoso, e a gente foi se conhecendo, e aprove a Deus essa oportunidade, ele passando pelo Rio de Janeiro nessa manhã, e ele vai estar pregando aqui à noite, veio de São Paulo,
viajou a madrugada toda, eu fui buscá-lo na rodoviária, né? Ele não é desse tipo de pregador que exige avião nem helicóptero, graças a Deus ainda, né? Nós vamos chegar nisso, irmão. De avião já chegou, mas assim, de helicóptero daqui a pouco, né? Estou sabendo umas histórias aí fantásticas. Mas ele é um homem simples, um homem que teme ao Senhor, e Deus deu a ele uma capacidade muito interessante de ser escritor. E ele trouxe alguns dos seus livros, nem sei se trouxe o último, que é Os Profetas Menores, não trouxe, mas ele trouxe 2 livros que eu acho que você deveria fazer um esforço. É mais barato do que você ir no McDonald's comer algumas coisas que rapidamente você vai se esquecer delas. É livro com consistência para te ajudar na sua pesquisa bíblica, no seu conteúdo. Queria convidar o pastor Mateus, ele mesmo vai falar da obra dele, vai falar um pouco dele, de quem ele é, sua esposa, seus filhos, seus projetos, e vai também trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Você pode estender sua mão para cá? Conseguiu ligar aí? Conseguiu, muito bem. Isso é uma ciência maravilhosa. Eu não estava conseguindo ligar isso aí, não. Estenda a sua mão. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Mateus aqui entre nós. Muito obrigado pela instrumentalidade com que o Senhor tem usado o teu filho. Que ele possa mais uma vez ser usado aqui com a autoridade da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo, e possa trazer o bálsamo do Senhor ao nosso coração nessa manhã. Fala conosco indistintamente daquilo que queremos ouvir, fala aquilo que tu desejas falar. Queremos estar aqui para sermos exortados, reorientados no caminho, conduzidos pela tua palavra. Usa o teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Mateus, como é a primeira vez, fique à vontade. O problema é que quem vem aqui a primeira vez, depois apaixona tanto por esse povo, é bom, e aí depois quer ficar voltando. Aí você vai ter um jeito na sua agenda lá. Deus abençoe. Meus irmãos, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja sempre sobre você, sua casa, sua família. Que bom ter esse momento com vocês nessa manhã de comunhão, podendo cultuarmos juntos. Deixaram a palavra de Deus ao seu coração, claro, muito obrigado. Que bom poder estar com o pastor César e poder conhecer esta igreja tão querida. Que Deus possa fazer ser muito especial esse momento para a gente. Que Deus possa falar conosco nessa manhã através da sua palavra. Você está com a sua Bíblia aí? Sentado mesmo como você está, eu gostaria de ler com você no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Deus tem me dado a alegria de poder residir e servir ao reino de Deus a partir de Cabo Frio. Sou casado com a Mara há 11 anos, temos 2 filhos. Benjamin tem 4 anos, Luíde tem 2. E Deus tem nos concedido o privilégio de poder, como família, servir a igreja, servindo a nossa cidade e podendo também, em muitas ocasiões, servir a igrejas de outros locais através da pregação, da exposição bíblica. E que bom poder alcançar vocês através também da palavra de Deus e exposição bíblica esta manhã. A você que vai assistir a transmissão pela noite, que Deus te abençoe, que essa palavra possa ser muito útil a você, que possa abençoar você e a toda a sua família. Ruth de número 1, se você encontrou aí, como sinal, diga amém. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Ruth de número 1, a partir do versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. E quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que
porque o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, ela e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e use o Senhor de benevolência, como vocês fizeram com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. E indo elas assim, as beijou, e levantaram a voz e choraram. Verso 14. Pelo que então levantaram a voz e tornaram a chorar. E então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: tua cunhada voltou para o teu povo e para os seus deuses, volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, respondeu: não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que tudo estava resolvido a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim as 2 mulheres foram-se, até que chegaram a Belém. E entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, com um sinal, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração, a partir desse texto bíblico, que é uma história tão conhecida por todos nós. O livro de Ruth, embora seja um livro tão curto, apenas 4 capítulos, ele nos conta uma história que, a princípio, é muito triste, muito dramática. Uma família que morava em Belém de Judá, um casal, Elimeleque e sua esposa Noemi, tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Viveram um tempo de escassez financeira, de crise financeira em Belém de Judá. Desde aquela época, as famílias já possuíam a concepção de que um tempo difícil financeiramente em um país poderia ser considerado como uma oportunidade de tentarem a vida em um outro local. E Elimeleque tinha essa ideia. Ele muda-se para um outro país, muda-se para Moabe, com o sentimento de recomeçar a vida ali. Infelizmente, a Bíblia diz que chegando ali, permanecendo ali, Elimeleque veio a falecer. Os filhos casaram-se com 2 moças moabitas, o nome de uma era Orfa, o nome da outra Ruth, e a Bíblia diz que, infelizmente, quase 10 anos depois, Malom e Quilion também vieram a falecer. E ficaram as 3 mulheres viúvas, a sogra e as suas 2 noras, Noemi, Ruth e Orfa. Havia um conceito cultural naquela época que era muito interessante, principalmente celebrado entre os judeus, que era a ideia de que se uma mulher ficasse viúva, ela casaria com um dos irmãos daquele que havia falecido. E na verdade, o filho dessa nova união era considerado filho daquele que havia morrido. E através disso era perpetuada a ideia da genealogia, do nome da família. Era desonroso demais alguém morrer sem que houvesse descendência, sem que houvesse continuidade do nome da família, do legado da família, da história de quem eles haviam sido. Noemi vai chegar para as suas 2 noras e vai dizer: eu não tenho mais filhos, eu não posso perpetuar isso. E ainda que eu pudesse ter um filho hoje, ainda que pudesse nascer um filho hoje, não seria justo que vocês esperassem ele crescer, se formar, estar pronto para formar matrimônio, e então vocês honrarem essa cultura e darem continuidade a isso. Então vocês estão livres, voltem para a casa da mãe de vocês, para a família inicial de vocês, e que Deus conceda a vocês a graça, a alegria de formar uma nova família, de ter um novo marido, de recomeçar a história de vida de vocês.
A Bíblia diz que essas duas noras tiveram dois comportamentos muito diferentes. Ambas choraram, manifestaram compaixão, empatia, tristeza pela dor que ambas haviam vivenciado. Mas a Bíblia diz que Orfa beijou sua sogra e se despediu dela. Voltou para a casa de sua família e decidiu ficar em Moabe. Mas Ruth não. A Bíblia diz que Ruth se apegou à sua sogra e decidiu seguir com ela para Belém. Ruth estabeleceu com ela um pacto, uma aliança, um compromisso, e disse a ela: a partir de hoje o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu honro com você um compromisso, eu estabeleço com você uma aliança. É muito curioso que a Bíblia diz que quando eles vão retornar para Belém, há duas coisas que acontecem. Em primeiro lugar, as mulheres de Belém, quando olham para Noemi, recordam, já fazia pelo menos talvez 10, 15 anos, 10 anos Malom e Quilion haviam vivido ainda em Moabe, naquele período até que Noemi vai retornar para Belém. Os anos haviam se passado, só que as mulheres da época que Noemi era moça, olha para ela e diz: essa daí não é Noemi, e ela olha e diz assim: não me chame Noemi, mas chamai-me Mara. Você sabe muito bem que ela está fazendo aqui uma conexão com a ideia do Êxodo. 3 dias depois que o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho, eles param em um local por nome de Mara, que as águas eram amargas, e cria-se uma ideia de Mara com amargura por causa da conotação do local, da geografia do local. Na verdade, o que Noemi está dizendo é o seguinte: se você for trazer à minha memória quem eu fui, traga à minha memória a vida que eu estou vivendo agora, porque o Todo-Poderoso tem permitido que a minha vida se transforme em amargura. Quando você lê só o capítulo 1 desse livro de Ruth, é muito triste, é muito dramático. A sensação que dá é de desesperança. Mas eu quero encorajar você a absorver uma lição desse livro de Ruth. Porque se você ler só o capítulo 1, a história é muito triste. Mas quando você lê o capítulo 2, 3 e 4, você vê que Deus restaurou a alegria desta família. Havia uma lei na época que era a lei do levirato, que era a ideia de trazer para si a herdade de uma família, a ideia do remidor, da redenção. E a Bíblia diz que Boaz vai ser aquele que vai trazer a herdade desta família para si. E ele vai, na verdade, restabelecer o território que era de Elimeleque para a descendência deles, através de Noemi, através de Ruth. Vai se casar com Ruth, vão ter um filho, o nome desse filho é Obed. Esse filho vai ter um outro filho que vai ser Jessé. Jessé vai ter um outro filho que vai ser Davi. Davi vai se tornar o maior rei da história de Israel. E essa história que começou no capítulo 1, dando a sensação de uma tristeza tão grande, vai terminar no capítulo 4, com Noemi com uma criança nos seus braços, que é o filho de Noemi. E por causa da lei do levirato, esse menino é considerado também filho, na verdade, de Noemi, e neto na verdade, considerado filho de Ruth e neto de Noemi. E por causa da lei do levirato, essa mulher que a princípio tem essa sensação que a sua vida havia se transformado em amargura, ela vai ter Deus restaurando a sorte dela, a alegria dela, mostrando para ela que vale sempre a pena perseverar e acreditar que Deus tem dias melhores para a história das nossas vidas. Se você ler só o capítulo 1, a sensação é de tristeza e amargura, mas quando você lê o capítulo 2, 3 e 4, você vê que Deus é Deus de restauração. Eu quero crer em nome de Jesus esta palavra sobre a sua vida. O que você está vivendo é só um capítulo da tua história. A vida é feita de capítulos, mas capítulos não definem o nosso futuro. Capítulos não definem a nossa história. O capítulo presente não define aquele que está por vir. Um dia você vai agradecer a Deus por não ter desistido. Um dia você vai ver que valeu a pena ter tirado força das fraquezas, ter decidido recomeçar, ter acreditado que Deus tinha uma nova história para a sua vida, porque a sua vida não se limita a esse capítulo da tua história. Deus tem dias melhores para você. Deus tem sonhos melhores para você viver. Deus tem uma história nova a ser escrita e o nome dele será glorificado através disso. Quem pode celebrar a Deus por essa verdade? Esse livro ele começa ensinando isso para a gente,
que apesar dos capítulos tristes da vida, valerá a pena não ter desistido, porque Deus tem uma história melhor do que o capítulo que estamos vivendo no nosso presente. Tem 3 lições, rapidamente, que eu gostaria de compartilhar com você, do livro de Ruth, para a sua edificação, tanto na manhã aqui no presencial, como pela noite, pela transmissão. 3 lições. Primeira coisa que nós precisamos aprender com o livro de Ruth, é que você precisa ter coragem para enfrentar a vida. Você pode repetir isso comigo? Diga: coragem, eu preciso enfrentar a vida. Cuidado para você não permitir que os resultados da vida das outras pessoas se projetem sobre a sua vida. Não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você. Não é porque alguém casou e talvez viveu um casamento infeliz, se separou, que significa que você tem que projetar isso para você. Não é porque talvez alguém começou uma empresa e não deu muito certo e veio a falir, que significa que isso vai acontecer também com você. Você não pode projetar o que deu errado na vida das outras pessoas na sua vida. A vida sempre vai ter riscos. Não existe uma vida 100% perfeita, 100% segura. Isso é uma utopia. A vida sempre tem riscos. Só que você tem que ter coragem para enfrentar os riscos da vida e acreditar que coisas especiais de Deus estão reservadas para você. Imagina se Ruth olha para a projeção do que aconteceu com Elimeleque, Malom e Quilion e pensa assim: quer saber de uma coisa? Deixa eu ficar aqui em Moabe mesmo. Porque não deu muito certo para Malom, Quilion e Elimeleque recomeçarem a vida em outro local. Deixa esse negócio quieto, porque a última vez que alguém mudou de país para começar a vida em outro local, que eu conheço, foi Elimeleque, Malom e Quilion saindo de Belém de Judá para vir aqui para Moabe. Ela poderia ter permitido que os resultados da vida de Malom, Quilion e Elimeleque fossem projetados para a vida dela, e ela poderia, por causa disso, ter decidido ficar em Moabe, assim como Orfa também ficou. Mas não, ela teve coragem, ela ergueu a cabeça, e ela decidiu, apesar dos riscos, enfrentar a vida e confiar que Deus tinha coisas especiais para o futuro e para a vida dela. Não permita que os medos engessem você, bloqueiem você, te impeçam de lutar, de acreditar, de ressignificar muita coisa e de confiar que Deus é Deus de recomeço, que Deus é Deus de histórias novas. A gente precisa aprender isso com a história desse livro. A gente precisa ter coragem para enfrentar a vida. A gente precisa ter coragem para confiar de que Deus é Deus que pode dar resultados diferentes em histórias que talvez se pareçam em algum ponto. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, extrair isso aqui para você. Tenha coragem, a vida sempre vai ter riscos, mas tenha coragem e enfrente a vida, porque Deus tem uma história e um futuro extraordinário para o teu futuro. Você pode dizer amém por isso? Segunda coisa que nós precisamos aprender com o livro de Ruth: cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não posso perder o tempo da oportunidade. Olha que coisa curiosa, a mesma oportunidade que apareceu para Ruth, também apareceu para Orfa. Orfa decidiu ficar, Ruth decidiu seguir. O que foi que aconteceu com Ruth? Casou, recomeçou a vida, teve filhos, netos, foi bisavó de Davi, maior rei da história de Israel. Lembra quem veio da descendência de Ruth? Jesus Cristo, o Messias prometido. Das 4 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus em Mateus, Ruth é uma delas. Olha a quantidade de coisas que Ruth teria perdido se ela tivesse deixado passar a oportunidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. Sabe por quê? Porque a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Deixa eu repetir isso daqui para você. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Tem um texto aqui, uma expressão desse versículo que nós lemos do capítulo 1, que é muito marcante.
Orfa beijou sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Diga: Orfa beijou sua sogra, Ruth se apegou a ela. O problema é quando as oportunidades passam e nós apenas beijamos as oportunidades, mas não nos apegamos a ela. Apenas romantizamos as oportunidades. Começamos a pensar de uma forma romântica: como que seria se eu tirasse um projeto que há muito tempo está abandonado, tirasse algo do papel e colocasse na prática, começasse uma faculdade nova, acreditasse num sonho, enfrentasse a vida, decidisse ressignificar a minha dor e não permitir que a minha dor me pare, me jogue para trás, mas levantasse a cabeça e começasse a lutar e a correr atrás, a viver de novo, com esperança, com coragem, com encorajamento. Se nós só romantizamos as oportunidades, mas não nos apegamos a ela, não decidimos de fato trazer aquilo para a prática, para a realidade, viver aquilo, acreditar que Deus é Deus de novos começos e decidir viver isso de fato na vida. Se a gente só beija as oportunidades, mas não nos apegamos a ela, o futuro vai responder não aquilo que nós pensamos, mas sim àquilo que nós reagimos. As oportunidades não podem ser apenas beijadas, elas têm que ser abraçadas, elas têm que ser aproveitadas. Nenhuma oportunidade é parada, toda oportunidade tem uma velocidade. Umas são tão rápidas que, se nós não aproveitarmos no momento, talvez nós não a temos novamente lá na frente. Outras são mais devagares, talvez lá na frente a gente consegue aproveitá-las de novo, mas nenhuma oportunidade é parada, toda oportunidade tem uma velocidade. Bartimeu sabia muito bem disso. Lucas capítulo 17, você tem Jesus passando pela região de Jericó, e ele é insistente, ele clama e persevera em clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas percebem que ele está sendo insistente e tem gente querendo fazê-lo parar. Tem gente dizendo para ele: se cale, você está sendo constrangedor, você está sendo indelicado, a sua postura não está sendo agradável, está sendo chato o que você está fazendo. Só que o texto diz que quanto mais as pessoas tentavam fazê-lo parar, mais ele insistia em clamar. A gente precisa entender que o futuro é para quem não desiste, o futuro é para quem tem coragem de perseverar. A Bíblia diz que por causa da insistência dele, Jesus parou e mandou que levassem ele até ele. Quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor o perguntou: o que é que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. O Senhor restabeleceu a sua visão, o Senhor o curou, ele voltou a enxergar. Quando você termina a leitura do capítulo 17, você tem o capítulo 18, 19, 20. De Jericó, Jesus está indo para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus fica uma semana. No final daquela semana é a crucificação. Ele morre ao terceiro dia, ressuscita. Depois você tem 2 vezes Jesus indo a Galiléia. E depois ele retorna a Jerusalém para ser assunto aos céus. E nunca mais você tem Jesus passando por Jericó. Biblicamente, é a última vez que Jesus está passando por Jericó. Parece que ele está sentindo isso. Parece que ele está percebendo que a oportunidade é única. Ele não terá outra. É a última vez que Jesus está passando por ali. Por causa disso que ele está insistindo. Por causa disso que ele não desiste fácil. Ele está percebendo que ele está diante de uma oportunidade que não pode ser perdida. Eu quero, em nome de Jesus, encorajar a você através dessa palavra essa manhã. Cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Passou só uma vez por Bartimeu, ele aproveitou. Passou só uma vez por Ruth e por Orfa. Orfa deixou passar, Ruth aproveitou. Orfa só beijou, Ruth se apegou a ela. Não deixe passar o tempo da oportunidade. Você não tem noção, talvez, da riqueza desse momento na história da sua vida. Talvez é diante de uma oportunidade simples, de uma oportunidade discreta, que Deus está iniciando a construção de algo monumental, riquíssimo e extraordinário sobre a história da sua vida. Deus, ele é especialista em esconder grandes oportunidades em oportunidades discretas.
Deus é especialista em guardar grandes presentes em embalagens pequenas. Na mente de Ruth é só cuidar da sua sogra, Deus está vendo Boaz. Na mente de Ruth é só cuidar da sua sogra, Deus está vendo Obed. Na mente de Ruth é só cuidar da sua sogra, Deus está vendo Jessé. Na mente de Ruth é só cuidar da sua sogra, Deus está vendo Davi. Na mente de Ruth é só cuidar da sua sogra, Deus está vendo a genealogia de Jesus. Eu não sei talvez do que é que você tem noção quando você olha a oportunidade na sua mente, mas Deus está vendo um futuro extraordinário, Deus está vendo uma linda história, Deus está vendo um grande projeto dele para a história da sua vida. Você não vai perder a oportunidade, Deus vai se utilizar dela e uma grande história será escrita para a glória de Deus. Quem pode louvar ao Senhor Jesus Cristo por isso? Jessé olhou para Davi e disse: meu filho, será que você pode levar um pouco de comida para os seus irmãos? Ele já tinha sido ungido por Samuel. Ele já sabia que ele seria rei sobre Israel. Ele poderia ter olhado e ter dito assim: pai, será que outro filho não pode fazer isso? Na mente dele, ele está vendo levar comida para os irmãos. Na mente de Deus, Deus está vendo a derrota de Golias. Você está entendendo isso? Deus é especialista em criar momentos simples para fazer aquilo ser o início de grandes histórias. Você não tem noção do que a sua fidelidade, o seu empenho, a sua dedicação vai resultar em manifestações da bondade, do favor de Deus, da generosidade de Deus sobre a sua vida. Então, não perca o tempo da oportunidade. Primeira coisa, tenha coragem e enfrente a vida, apesar dos riscos. Enfrente a vida. Não deixe que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas amedrontem você, apavorem você. Não projete sobre a sua vida os resultados errados das outras pessoas. Segundo, aproveite o tempo da oportunidade. Deus está se utilizando disso. Terceiro lugar, é que eu começo a concluir essa reflexão dessa manhã. Quando Noemi chega de volta em Belém, o que as mulheres disseram? Essa daí não é Noemi? A resposta dela foi: não me chame Noemi, chamai-me Mara, chamai-me Mara, por causa da ideia de Mara com amargura. E se há alguma Mara entre nós, não se constranja por causa disso. Minha esposa também chama-se Mara e ela é uma pessoa muito agradável. O significado do nome não define aquilo que você carrega na sua vida. Mas o que Noemi na verdade está dizendo é o seguinte: não me chame pelo meu nome, chame-me pelo momento que eu estou vivendo. A minha vida tem sido uma vida amargurada. Sabe o que é estranho aqui? Sabe qual é o significado do nome Noemi no hebraico? Agradável. Olha que paradoxal. Alguém que o nome dela carrega a ideia de alguém agradável, que está dizendo: não me chame de alguém agradável, me chame de alguém amargurada. Terceira coisa que a gente precisa aprender com esse livro: cuidado para você não permitir que as experiências da vida rotulem você. Deixa eu repetir isso daqui. Cuidado para você não permitir que as experiências da vida rotulem você. Produtos possuem rótulos. Garrafas possuem rótulos. Pessoas não. Não é porque você passou por um momento de amargura que você vai se transformar em alguém amargurado. Não é porque feriram você que você vai se transformar em alguém que vai ferir pessoas. Não é porque usaram de maldade com você que você vai se transformar numa pessoa má. A moça da casa de Naamã nos ensina isso. Sequestraram ela, levaram ela para ser escrava no outro país, tiraram ela da sua casa, da companhia dos seus pais. Mas quando ela chega lá, ela tem 2 comportamentos nobres. Quantos comportamentos?
2. Primeiro, ela olha para Naamã, porque Naamã era alguém de um status muito grande, uma popularidade muito grande. A Síria era uma das principais potências de guerra da época. E a Bíblia diz que o exército da Síria só não tinha perdido uma guerra por causa de uma estratégia de Naamã. Então você imagina que por ele Deus havia dado livramento a todo o exército, a todo o país da Síria. Então a sociedade síria olhava para ele e dizia o seguinte: nós não fomos derrotados por causa de uma estratégia, de uma ideia desse homem. Olha o peso de gratidão, a credibilidade que esse homem carregava. Só que esse homem tinha uma doença incurável para a época, lepra. Ele já havia se conformado com ela, já havia se conformado. Só que essa menina passa por Naamã, olha para ele e diz o seguinte: você não pode se conformar com isso. Tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, eu tenho certeza que Deus pode usá-lo para curar você dessa sua lepra. Primeira coisa que essa menina está ensinando para a gente: não se acostume com aquilo que não é comum. Cuidado para você não tratar como normal na sua vida aquilo que não é normal. Seja na sua vida pessoal, seja na qualidade emocional do seu casamento, seja na forma como você está criando os seus filhos, seja em que área for da sua vida. Se você sabe que algo não está correto, que não é normal, que está sendo prejudicial, e talvez você tentou 1, 2, 3 vezes e não conseguiu mudar isso, e você está começando já a se adaptar a isso, relativizar o peso e a importância disso na sua vida. A história dessa menina ensina para a gente: reaja a isso, não trate como normal aquilo que não é normal, busque forças em Deus, mas reaja contra aquilo que precisa ser corrigido. Segunda coisa que essa menina ensina para a gente: o que fizeram para ela foi mal, o que fizeram para ela foi, mas ela está olhando para Naamã, e o que ela está dizendo é o seguinte: não é o mal que me fizeram que vai me transformar em uma pessoa má. O que fizeram para mim foi mal, mas o que eu vou fazer pelo Senhor é bem. Quem dera, oxalá, como seria bom que o Senhor estivesse em Samaria. Eu sei que o Senhor poderia ser curado lá. O que essa menina está dizendo é o seguinte: não são as experiências da vida que vão me rotular. Você pode repetir isso comigo? Diga: não são as experiências da vida que vão me rotular. O Senhor quer nos dar graça para que as coisas ruins da vida não nos reconfigure, não altere a nossa forma de se comportar, de sonhar, de acreditar, de lutar e de ter esperança em dias melhores. Essa Noemi que começou esse livro dizendo: chamai-me de amargurada, foi a Noemi que terminou o livro com Obed nos braços. E como eu já disse, por causa da lei do levirato, o filho de Boaz é considerado filho de Malom por causa da herdade que é comprada. E neto de Noemi. É a Noemi que termina dizendo que Deus restaurou a sua alegria de viver. Esses dias eu estava pensando sobre restauração. O Senhor Deus trouxe uma palavra ao meu coração sobre Jó. Jó tinha 10 filhos, perdeu os 10. Era riquíssimo. A Bíblia diz que era o mais rico do Oriente, perdeu tudo. Deus lhe restaurou tudo em dobro, lhe restaurou tudo em... Quanto tempo que é para você gerar 10 filhos? Se for um por ano, 10 anos. A quantidade de animais que Jó teve em dobro. Se ele tinha 30 mil, no final foi 60 mil. Se tinha 50 mil, no final foi 100 mil. Você acha que alguém chegou com um caminhão lá e disse assim: seu Jó, muito bom dia. Pediram para entregar para o senhor aqui 10 mil ovelhas. Você acha que aconteceu isso? Não. Aqueles animais foram reproduzindo. Um ano nasce um filho, outro ano nasce outro. Quando eu comecei a pensar nisso, o Senhor trouxe uma frase ao meu coração: restauração às vezes leva tempo. Restauração não acontece da noite para o dia. Restauração às vezes leva tempo. Quando a gente lê o capítulo 42 de Jó, são 2 minutos, a gente diz: uau, que maravilha.
Talvez quando alguém for contar a sua história daqui 5, 10 anos, vai contar em 5 minutos, e alguém vai dizer como que Deus é poderoso, e como que Deus restaurou o que ele perdeu, como que Deus fez ele viver uma fase melhor, como que Deus mudou a sorte dele, assim como também mudou a sorte de Jó. Mas só você sabe o quanto doeu, quantas noites em claro, quantas lágrimas quentes foram derramadas, quantas perguntas você teve que conviver com elas, sem encontrar para elas resposta. Porque restauração não acontece da noite para o dia, restauração às vezes leva tempo. Mas eu estou encerrando esta palavra, dizendo a você em nome de Jesus, que um dia você vai ver que valeu a pena não ter desistido. Um dia você vai ver que foi só um capítulo difícil da tua história. É só um capítulo que você está vivendo. Esse capítulo não define o livro, não define a tua história. É só um capítulo que você está passando por ele. Deus tem uma história melhor. Deus tem dias melhores. Um dia você vai ver que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restauração. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra essa manhã? Posso convidá-los a estar em pé? Pode. Esteja em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Eu gostaria de concluir orando com você. Tem alguém em nosso meio que talvez está distante dos caminhos do Senhor, ou que ainda não fez a decisão no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, de dizer: Senhor, eu quero virar essa página, eu quero iniciar uma nova história. Ou talvez um dia até você já fez essa decisão, mas quando você percebeu, a aliança já havia se rompido, e você já havia se distanciado o suficiente para perceber que a comunhão havia sido quebrada. Se há alguém em nosso meio que precisa renovar a sua aliança com Deus, ou entregar o seu coração a Jesus, eu gostaria de orar com você nesse momento. Há uma vida que quer nessa manhã renovar a sua aliança com Deus. Mateus, eu estou distante, a aliança foi quebrada, eu preciso voltar, eu preciso recomeçar. Há alguém que diante dessa palavra quer entendê-la como um portal de Deus para acessar uma nova fase, um acesso de Deus para acessar um novo nível na sua vida e para recomeçar a sua vida cristã? Não há? Ok. Se pela transmissão há alguém, digite nos comentários: eu quero entregar a minha vida a Jesus agora. A equipe da igreja que trabalha com a mídia e o acolhimento de pessoas que decidem-se por Cristo vão fazer contato com você. Essa igreja vai cuidar de você e você vai iniciar, a partir dessa decisão, o início dos melhores anos da sua vida, como fruto da sua aliança por Cristo. Eu quero orar com você. Se você pode, coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra e eu te agradeço por ela. Que essa palavra possa agir na minha vida e possa me fazer viver uma história nova, dias melhores, que o teu poder restaurador alcance a minha vida, a minha casa, e me faça viver o cumprimento do teu propósito sobre a história da minha vida. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar. Você entendeu de Deus essa palavra essa manhã? Diga amém. Você tem 2 minutinhos de atenção ainda aí? Tem mesmo? Deixa eu te dar um bom aviso. Quem é que ama entender e estudar a palavra de Deus? Faz assim com a sua mão. Deus tem me dado o privilégio de poder servir a igreja também na área do ensino, e eu tenho feito isso com muita alegria. Tenho feito por 2 formas, a primeira por vídeo e a segunda por livro. A forma em vídeo é uma coletânea de 7 documentários que são gravados em 15 países diferentes sobre história do cristianismo e geografia bíblica. É fruto de 4 anos e meio de viagens que eu fiz a esses locais documentando esse material. Então você tem aqui 2 volumes gravados em Israel. Você vai conhecer comigo mais de 50 lugares diferentes da Bíblia.
E nesses locais eu vou te explicando as histórias. Você tem, por exemplo, aqui, você vai visitar comigo locais como Túmulo de Jesus, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Mar da Galileia. Vai entrar comigo dentro do túmulo de Lázaro, que é uma gruta quase 5 metros de profundidade em Betânia, onde Lázaro foi sepultado, mas ao quarto dia o Senhor ressuscitou. Vou te mostrar o que é o fundo de uma agulha. Muita gente tem curiosidade de saber o que é o fundo de uma agulha, daquele texto que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu te mostro aqui em Jerusalém tanto que é o fundo de uma agulha, como te explico o significado do termo rico no original grego daquele texto. É muito diferente do que a maioria de nós imaginamos. Tem um volume gravado na Turquia. Você vai conhecer comigo tanto a ilha de Patmos, como as 7 cidades que receberam as 7 cartas do Apocalipse. Em cada cidade eu te explico cada carta. Tem um volume gravado no Egito. Você vai refazer comigo a rota do Êxodo. Eu vou te mostrar lugares como Mar Vermelho, Rio Nilo. Você vai comigo até o Monte Sinai, te mostro ali o que é uma sarça. Não tem quando a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela? Você vai comigo até esse lugar que é o topo do Monte Nebo, na Jordânia. E dali eu vou te mostrar a vista que Moisés teve da cidade de Canaã. E esse documentário do Êxodo termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então é a rota completa desde o Egito até a primeira cidade de Canaã que foi conquistada. Os últimos volumes em vídeo são sobre a história do cristianismo. Você vai visitar comigo pelo menos 15 lugares que viveram grandes avivamentos ao longo da história da igreja. Locais como a Rua Azusa em Los Angeles, igrejas de homens como Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards. Vai comigo até a Inglaterra, te mostro ali a casa onde John Wesley morou, a igreja onde ele pastoreou. Te mostro aqui na Alemanha a porta onde Martinho Lutero gravou as 95 teses contra as indulgências da Reforma Protestante. Enfim, é um material que vai lhe abençoar muito. São quase 10 horas de documentário em vídeo nesses 7 volumes sobre história do cristianismo e geografia bíblica. O último material em livro, esse primeiro em vídeo, o último material em livro, são 2 volumes. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, às vezes eu tenho dificuldade de ler um livro de 100 páginas, vou fazer o que com um livro de quase 500? Não é um livro daqueles que você lê da página 1 até a última, não sei o que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Então, para aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia, você tem uma dúvida do texto, uma curiosidade sobre a vida de um personagem bíblico, você está lendo, por exemplo, sobre Moisés, você vê que na letra M, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. João, por exemplo, ele morreu em Patmos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Quanto tempo ele ficou preso lá? Primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nódia. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Como assim ele vai morar em outra cidade se tudo começa no Éden? Então são informações na hora de você ler um texto, utilizar tanto o conteúdo dele para compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, ou entendê-lo para a sua vida. Essa obra vai te abençoar muito. Eu tive a alegria de ter a revisão dela pelo pastor Hernandes Dias Lopes e o prefácio pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd escreveu no prefácio que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Uma ferramenta que vai lhe servir bastante. E um segundo volume, é uma obra mais recente, é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Esse daqui eu levei algo em torno agora de 4 anos escrevendo ele. 1/3 dos ensinos de Jesus estão em parábolas, 42 ao todo. Grande parte delas dentro de um contexto muito diferente do nosso. Quer ver uma coisa? Por muito tempo eu pensei e até preguei que as 10 virgens representavam em Mateus 25 a igreja. A pergunta é, quem eram as 10 virgens no contexto cultural daquela época? Eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o cortejo nupcial da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se elas não eram a noiva, então na analogia de Cristo e a igreja, há algumas discordâncias sobre se elas representam ou não a igreja. A pergunta é, se não representam, quem então elas representariam? Qual é a diferença, por exemplo, do joio para o trigo? Rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus ensina em uma parábola, que é a história do mais valente? Para você ter uma noção, são 42. Teve parábola aqui, para mim entender aqui uma única parábola, eu tive que ler mais de 800 páginas de explicações sobre ela, para entender gramática grega para exegese, possibilidades interpretativas, contexto cultural da época, tudo aquilo que estava sendo desenvolvido nos capítulos antes e depois daquela parábola ter sido contada, no contexto que Jesus estava ensinando. Então é um material que vai te servir muito.
São mais de 300 páginas de explicações sobre todas as 42 parábolas que Jesus contou. Os documentários 1 é 10, 4 são 30, os 7 são 50. Os livros 1 é 50, os 2 são 80. Algo em torno aqui de 11 anos de escrita e pesquisa, aproximadamente 800 páginas nos 2 volumes de comentários e explicações bíblicas. Se você levar toda a coleção, em vez de 150 no valor individual, todos vêm para 120 no valor coletivo, a coleção completa. Pode ser adquirido no cartão, parcelado sem juros, adquirido também por débito ou Pix. Vai estar à sua disposição aqui na saída do estacionamento. Se você tem um costume talvez de sair pela frente, dá uma passada ali. Eu quero ter a alegria de cumprimentar você, compartilhar com você esse material em mãos, abençoar você com esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente. Você me ouviu? Diga amém. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te dê uma semana extraordinária de uma forma muito especial. Muito obrigado. Obrigado, Mateus. Vocês pegaram aquela frase da oportunidade? É uma oportunidade. Ele falou que pode parcelar, sem juros. Não falou em quantas vezes. Se eu fosse você, eu dava uma chorada. Chegava lá, é oportunidade, dá uma chorada. Entendeu? A gente vai para um shopping, para um cinema com alguém, a gente, se comprar pipoca e mais algumas coisas, a gente vai gastar perto disso. E vai consumir, depois nem lembra mais se viu Rei Leão ou se viu Tarzan. É muita pesquisa, é muita coisa boa. Vale a pena o esforço, vale a pena buscar isso aí como conhecimento e acréscimo para a sua vida. Eu sei que você, aqui é uma igreja de gente que gosta de ler a palavra, que gosta de pesquisar, gosta de estudar. Eis aí ferramentas importantes. Chora com Mateus, chora, viu o que ele disse? Ele é um cara que é sensível, chora. Chega lá, dá uma chorada bonita. Vê o que ele pode fazer no cartão. É uma coisa boa. Quem sabe você fala, Senhor, hoje eu estou me despedindo do meu cartão. Despeça-se com alegria. Compra o material e depois quebra o cartão. Entendeu? Mas seja abençoado. Mateus, muito obrigado. E não esquece da pregação, né? A oportunidade está em movimento. Né? Aí, de repente, puxa, eu gostaria tanto. E depois você vê quem comprou e fala assim, vou pedir emprestado. Aqui a gente sempre lembra que livro não é bom emprestar, porque ele geralmente não volta. Então, para não levar ninguém ao pecado, você não precisa emprestar seu livro. Por quê? Mas eu vou estar sendo egoísta? Não, irmão. Você está levando o irmão a não pecar, porque geralmente o livro não vai voltar para o lugar para onde você emprestou. E alguém vai dizer assim, mas nem sei onde coloquei mais. Tá bom? Então, passe ali, adquira, vai abençoar o ministério do Mateus, a sua família, vai fazer um bem enorme para as crianças brasileiras, principalmente as 2 que estão na casa dele, os filhos dele. Então, vai ser bênção, tá bom? Muito obrigado pelo seu esforço e empenho para estar aqui, por ter ouvido essa palavra. Quantos foram abençoados pela palavra nessa manhã? Uma oportunidade que a gente teve, não é? Não é sempre que a gente tem pregadores assim, que vêm. A gente, claro que valoriza os pregadores da casa, valoriza demais, porque eles estão acostumados à nossa realidade, ao nosso momento, mas é sempre bom ouvir também alguma coisa que Deus está falando através de outros servos de Deus. Então, vamos sempre investir e valorizar em bons relacionamentos. Vamos ficar de pé, irmãos? Muito obrigado pela presença. Passe ali atrás. Seja abençoado em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente começa o culto das 10h45. E você que está aí na internet à noite, Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã. Obrigado pela instrumentalidade do Mateus, quando expressa essa palavra ao nosso coração e faz com tanta graça, com tanta alegria, com tanta unção. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Dá a cada um de nós uma semana abençoada, uma semana cheia da sua presença e nos impulsiona para viver aquilo que Tu tens para nós. Eu oro abençoando cada um em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo
sejam sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos disseram amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.